quero dizer que quando Deus tem um alvo para a sua vida, de lhe levar a determinados níveis de fé, Ele vai criando situações para fazer ou para forçar você chegar ao nível de fé que Ele quer. E muitas vezes, ninguém chega a um nível de fé sem que algumas situações surjam e sejam necessárias na vida. Deus não tem pena de você. Deus lhe constrói para você ser o homem e a mulher que Ele quer que você seja. Porque Deus não constrói covardes, nem pessoas fragilizadas. Deus constrói pessoas curadas, restauradas, encorajadas e fortalecidas, que muitas vezes passa pelos desertos e pelos vales, mas Deus é com você no deserto e no vale. Naturalmente não é bom, ou parece que não é bom, naturalmente a gente não gosta, a gente não se sente bem nas provas da vida. Mas eu lhe digo uma coisa, essa prova vai produzir o que Deus quer que exista em você. Veja que Deus, Ele tratou de Abraão. O capítulo 22 é um teste que possivelmente Abraão não esperava mais. Sabe aquela prova que você diz, só faltava essa? Sabe aquela prova que você diz, meu Deus, pensei que eu passaria por tudo menos por isso? Sabe, situações inesperadas, situações que você nunca sonhou, mas que está dentro do projeto de Deus para você passar. Coisas que nunca imaginamos, porque Deus testou Abraão. Por exemplo, Deus testou Abraão quando Ele disse lá no capítulo 12 de Gênesis, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagina um homem de 75 anos abandonar tudo e sair de casa com sua esposa e com seus servos. Para onde? Não sei. Deus não me disse. Quem confia não precisa saber. Aleluia. Não queira saber. Apenas crie a expectativa do que vai ser. Sei. Depois Deus disse, olha, disse para um homem velho de 75 anos, eu vou multiplicar a tua descendência. Tu serás pai de nações. Conta as estrelas, se é que tu podes, assim será a tua descendência. Mas esse filho não nascia nunca. Ou seja, sabe o que é Deus testar a tua paciência até o fim? E você está arrancando os cabelos já, dizendo, Senhor. E Deus dizendo assim, estou construindo um paciente na terra. Sabe o que é Deus dizer assim para você, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a primeira coisa que Abraão encontra pela frente é uma fome, uma crise que chega. Então Deus testou Abraão em todos os sentidos. Em todos os aspectos, em tantas áreas. Constrói uma fé gigante na vida deste homem. Até que Deus cumpre a promessa. Esse menino nasce. Se chama Isaac. Por quê? Porque eu não sorria há muito tempo, mas agora Deus me fez rir. E diz a palavra que agora Isaac está na casa, a promessa está cumprida, Abraão já tem mais de 100 anos de idade, passou na prova, mas quem disse que a tua história com Deus na terra tem ponto final? Ele estava muito bem, sabe aquela fase que você não precisa mais usar a fé? Já venci, já conquistei, já realizei, e Deus resolve mexer com a tua vida.
Porque Deus não aposenta ninguém. Deus decide mexer com Abraão e de alguma forma fazer alguns testes na vida de Abraão. E são testes gigantescos que eu vou lhe dizer, o que eu vou pregar aqui nesta noite. É impressionante aonde a fé deste homem chegou. E a minha oração é que Deus não tenha pena de você nem de mim. Mas que aqui tenha homens e mulheres de fé, cheios de fé em Deus. Porque olha o que diz o texto agora, versículo 1. Depois destas coisas, de que coisas? Ora, depois de tudo que Deus fez na vida de Abraão, depois do nascimento de Isaac, depois da grande bênção que chegou, o motivo de sorrir chegou, a promessa até que fim foi cumprida, até que fim este menino nasceu, até que fim os vizinhos e conhecidos e parentes, Deus, uma mulher com 90 anos de idade engravidou. Deus deu vida a um ventre morto. Aleluia! E deu um filho na casa de um casal velho. Tem barulho de criança na casa. Pensa comigo, mas depois dessas coisas, diz o texto sagrado, que Deus decidiu de novo pôr Abraão em prova. Ô irmãos, dá até medo de ouvir essa palavra prova. Dizer para o teu irmão, Deus vai te colocar na prova, varão. Quem gosta de um negócio desse, irmão? Quem quer ouvir um negócio desse? Quando fala em prova, a gente se treme, a gente se arrepia, a gente quer fugir, a gente quer evitar, a gente não quer nem ouvir. Mas eu lhe digo uma coisa, pode ter certeza, até Jesus voltar, ou até a gente partir, de vez em quando Deus vai decidir nos colocar na prova. Nem queira escapar, porque a prova te encontra até escondido. Entende isso? Então Deus, um homem já de mais de 100 anos, Senhor. Agora, olha que prova, irmãos, não é qualquer prova. Porque perceba que o que Deus construiu na vida deste homem, os caminhos que ele passou, as estradas e os chãos que Abraão pisou, aquilo que Deus projetou para a vida deste homem, esse homem não é qualquer homem. Esse homem é o único homem na Bíblia que é chamado amigo de Deus. Ele diz, Abraão, meu amigo. Esse homem é considerado o pai na fé. Ele foi justificado por Deus quando creu. Ele não esmoreceu na fé. Veja quais são. Olha o que é que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Romanos, fala a respeito desse homem. Os detalhes que o apóstolo Paulo diz são detalhes impressionantes. Capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Veja que todas as vezes que se trata de Abraão, sempre essa palavra creu, essa palavra fé, está muito ligada a este homem. Dá para entender que as provas constroem marcas na tua vida que te conhecerão por esta marca que Deus criou. Sabe o que é homens serem conhecidos pela sua santidade por conta de vencer tentações? Pela sua pureza, pela sua paciência, pela sua fé. Não sei que marca Deus vai colocar em ti, mas uma coisa eu sei: falar no teu nome é recordar de uma marca de Deus.
a marca da perseverança, a marca da persistência, a marca da confiança, a marca da ousadia. Bora, filho! Acorda! Entende? Mas para que essas marcas existam em nossas vidas, são as provas que constroem essas marcas. São os acontecimentos, as permissões de Deus, os objetivos de Deus, os propósitos de Deus. É Deus que constrói. Eu não sei construir um homem de Deus, mas Deus sabe construir um homem de Deus. Eu não sei construir uma mulher de Deus, eu não sei construir um homem de fé, eu não sei construir um homem perseverante, persistente. Qualquer treinamento que a gente dê a alguém não seria suficiente, mas Deus, Ele sabe construir quem Ele quer. Quem sabe você é um homem que se sente tão sujo e Deus diz, mas eu vou fazer de ti ainda um homem muito santo. Mas como, Deus? Eu sei o que fazer. Quem sabe você é uma pessoa cheia de tantas dúvidas, sempre você foi uma pessoa cheia de desconfiança. Quem sabe sua história, os acontecimentos da sua vida, as percas da sua vida, as frustrações da sua vida, as dores da sua vida, fez de você uma pessoa altamente desconfiada, incrédula, uma pessoa cheia de muita dúvida. Quem sabe você é muito racional para tudo, é muito difícil usar fé, e Deus pega esse racional, esse homem que tem que ter muita explicação, esse homem que as coisas têm que ser muito bem estruturadas para ele acreditar, e Deus pega uma pessoa dessa e diz, eu vou pegar essa pessoa que é muito incrédula, que é muito cheia de dúvidas, que é muito cheia de incredulidade, mas eu vou construir este homem para ser um homem de fé. Entende isso? Dá para entender que não depende de você? Dá para entender que Deus constrói em você o que Ele quer? Impuros em puros, pecadores em santos, incrédulos em crentes, medrosos em corajosos. Dá para entender isso? Dá para entender? É Deus que constrói. Agora, Deus usa tudo que Ele quer usar. E aí aquela coisa, se Deus quer te ensinar, e se Deus quer te marcar com certas situações, Ele permite situações que, queira você ou não, você vai aprender. Tem coisas que a gente não tem escolha. Então Deus construiu nesse homem uma marca. Quem quer que fale sobre Abraão, o nome dele está ligado à fé. Mas foi Deus que construiu isso. Abraão não tem nenhuma glória nisso. E olha o que diz os versículos. Vamos ler esse texto. O versículo 17 diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser. Veja que ele não foi pai para depois crer, ele creu para depois ser pai. Nunca o acontecimento vem antes para depois você crer. Ao contrário, você crê sem um acontecimento para depois o acontecimento fazer parte. Fé não vem depois, fé vem antes. Se você nunca pensa que vai ser um homem de grande fé depois dos acontecimentos, você só aprenderá a ter fé antes dos acontecimentos. Então veja que ele primeiro creu para vir ser. Ele foi pai de muitas nações. Segundo, lhe fora dito, assim será a tua descendência. Aí o texto diz no versículo 19, e sem enfraquecer na fé. Essa questão de sem enfraquecer na fé, escuta, é muito bom a gente pensar. A gente só entende esse texto quando a gente lê a história de Abraão. O fato de sem enfraquecer na fé não significa dizer que ele não teve muitas vezes que foi lá para a lona, para o chão. Sem enfraquecer significa dizer, eu não perdi a fé. Eu posso até estar fraco,
mas tem fé aqui dentro de mim. Entende? E sem enfraquecer na fé. Embora, veja, fé também não é uma cegueira. Fé não é racional, mas também não é irracional. Fé ultrapassa tudo isso, porque entenda que o texto é muito claro em dizer que, embora levasse em conta, ou seja, ele tinha consciência das limitações, ele tinha consciência das impossibilidades, porque ele disse, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele sabia das suas fragilidades e das suas limitações. Então, fé não depende de quem você é, fé não depende do que você tem, fé não depende da sua estrutura, fé não depende da sua força, depende de fé. Eu creio. Então, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, essa é a grande questão, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Preste muita atenção. Presta atenção agora que eu quero levar você para a mensagem. Parece que isso já era uma fé extraordinária. Porque é uma fé no impossível do nascimento de uma criança. Que humanamente falando não tinha como. Porque primeiro, Sara era estéril. E ela tinha um ventre morto, ela era estéril, e ela tinha 90 anos de idade. Como é que eu creio que uma mulher de 90 anos de idade, seja sincero, você espera uma mulher engravidar com 90 anos de idade ainda sendo estéril? Então veja que ele tem uma fé extraordinária, construída por Deus. E eu preciso pregar essa etapa da vida de Abraão, porque a etapa que eu vou pregar agora, se a gente pensa que isso já era uma fé extraordinária, eu vou mostrar uma fé muito mais extraordinária ainda. E aí com isso eu quero iniciar essa mensagem dizendo, prepara-te, porque Deus vai te colocar num outro patamar de fé. Amém, irmãos? Porque escuta, vamos voltar para o capítulo 22 de Gênesis. Diz assim, depois destas coisas, pois Deus a Abraão a prova, e lhe disse, Abraão, e ele lhe respondeu, eis-me aqui, e acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali. Pensa comigo, irmãos, um homem esperou 25 anos por esse menino, agora Deus está dizendo, vai ao monte Moriá e sacrifica ele. Escute bem. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão. Veja, Abraão não questiona. Escuta aqui. Quem tem fé não questiona Deus. Se você questiona é porque não tem fé. Porque quem tem fé não questiona. Veja, ele não questiona. Ele não duvida. Ele não pergunta. Ele não indaga. Ele não resiste. Ele simplesmente diz o texto que ele levantou-se. Ele não resistiu, ele não questionou, ele não indagou. Ele não pediu uma explicação. Ele simplesmente obedeceu. E diz o texto que ele se levantou, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e também a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto. Veja que ele obedece. Deus mandou sacrificar. Ele sabia exatamente o que seria um sacrifício. Ou seja, era uma fogueira. Amarrava o animal e queimava. Isso era um sacrifício. Pensa comigo. Amarrar uma pessoa e tocar fogo nela. Queimar ela em sacrifício. Oferecer em sacrifício. Ele sabia que iria fazer isso. Porque o texto diz o seguinte, ele rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado.
Ao terceiro dia, agora pensa comigo, um silêncio profundo na alma deste homem, 3 dias andando, sabendo que iria sacrificar o filho. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Olha a expressão deste homem, versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos. Preste atenção. E havendo adorado, com a expressão que ele sabia que iria matar o rapaz. Ele sabia que iria sacrificar o filho. Mas olha a expressão dele: iremos e voltaremos. Como, gente? Como eu posso dizer iremos e voltaremos? Se ele sabia que iria matar o rapaz, pastor, na mente de Abraão, porventura, existiria a ideia de que Deus no caminho ou na hora do sacrifício iria dizer não faça? Não. Ele tinha certeza que iria matar o rapaz. Mas também ele tinha certeza que desceria vivo com o rapaz. Agora, fé é isso. Mas como assim, pastor? Não sei. Fé é ter uma certeza sem lógica. Eu sei que eu vou matar, mas também eu sei que eu vou descer com ele vivo. E agora? Eu sei que eu vou sacrificar, vou queimar, mas vou descer com esse rapaz vivo hoje. Olha o nível de fé, gente. Porque ele disse: nós iremos adorar, e tendo adorado, voltaremos para junto de vós. Versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Versículo 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Veja que o garoto já sabia que essa era o fogo, a lenha, e tinha que ter o cordeiro para o sacrifício. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. Quem tem fé não precisa explicar como vai ser. Quem tem fé acredita sem saber explicar. Não dê explicação, apenas creia que Deus vai fazer. Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha. E olha o que ele faz: ele amarra Isaque. Deitou sobre o altar em cima da lenha. Pensa bem. Ele pega a lenha, prepara e amarra Isaque e coloca Isaque em cima da lenha para tocar fogo. Só que antes de tocar fogo, ele teria que imolar o animal. Pensa comigo, irmãos. Esse homem está fazendo tudo isso. E eu vou mostrar um texto para vocês que ele está acreditando que vai descer com um rapaz vivo. Olha a que ponto a fé pode nos levar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a gente precisa crescer na fé. Aprender a ser cheio de fé. A ser mulher e homem de fé. De não duvidar, de não ter nenhum tipo de pensamento. Deus é soberano, Deus é grande, Deus é Senhor, Deus é todo-poderoso, Deus pode todas as coisas, Deus mata, Deus dá vida, Deus fere. Deus arrancou no quarto dia Lázaro do túmulo. Um jovem estudante de faculdade, cheio de fé, cheio de fervor por Deus, dentro da faculdade, e aquele professor, sabendo que aquele garoto era crente, e querendo zombar, tirar uma onda na classe, para envergonhar aquele jovem, disse: pense comigo, alunos,
Vocês sabem que na Bíblia Sagrada tem um livro chamado Jonas. Vê que ignorância, que estupidez, que loucura. Como uma pessoa pode acreditar que um homem é jogado no mar e um peixe engole este homem? E esse homem passa 3 dias dentro do ventre do peixe. Gente, na hora que um peixe engola uma pessoa, as enzimas do peixe já teria triturado, queimado e destruído Jonas. O garoto deu um glória a Deus. Professor, eu só pensava na questão do afogamento. O Senhor então me mostrou que Deus ainda não só fez o milagre de fazer Jonas ter oxigênio no ventre do peixe no fundo do mar, mas Jonas ainda suportou as enzimas do peixe e não o queimaram. Essa questão dessa convicção. Então veja que Abraão, ele deita o menino sobre o altar, ele amarra Isaac, ele deita sobre o altar, e estendendo a mão tomou um cutelo, para imolar o filho. Ele não sabia que Deus iria... Ora, pensa comigo, se Deus não falou até você pegar o facão para imolar o filho, seja sincero, você acreditaria que Deus iria falar agora? Sabe o que é a fé que vai até o fim? Deus testa você até a última. Aleluia. Entende? 3 dias andando, Deus não falou nada. O garoto no caminho disse: papai, está aqui o cutelo, a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro? Deus não falou nada. Ele sobe no monte, eu acredito que Abraão está esperando. Deus não fala nada. Então ele sabia: eu vou matar, eu vou obedecer. Ele pega o cutelo e quando vai molar, Deus fala. Agora abra sua Bíblia em Hebreus 11. Veja o que diz. Versículo 17. Do verso 17 ao verso 19, nós iremos entender o que não está escrito lá em Gênesis, porque aqui de fato revela o que Abraão acreditava. Porque até então, a gente lê um texto como esse, Abraão ia sacrificar, só que a única expressão de Abraão que faz a gente entender que Abraão está com uma fé gigantesca é quando ele afirma, mas ainda não é o suficiente para a gente acreditar que Abraão está cheio de fé. Porque ele afirma: eu e o rapaz iremos e tendo adorado, voltaremos. Ora, como é que ele disse que voltaria com o rapaz se ele sabia que iria sacrificar o rapaz? Mas até então isso ainda não é suficiente. Porque a gente poderia dizer o seguinte, ou interpretar da seguinte forma: ora, Abraão está dizendo voltaremos porque ele não queria dizer aos servos que iria matar o rapaz, ou não? Qualquer crítico das escrituras sagradas, qualquer pessoa que quisesse de alguma forma questionar o texto, poderia falar isso, dizer: não, ainda você não me mostra fé aqui nesse texto. De fato, se a gente lê o capítulo 22 de Gênesis sozinho, sem ler o capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 19, a gente não entende de fato, profundamente, o nível de fé de Abraão. O texto sozinho não nos dá essa plena certeza de fé, esse vislumbre da fé de Abraão. Apenas ali a gente poderia dizer que é uma profunda obediência a Deus. Então, o capítulo 22 de Gênesis, a gente encontra uma profunda obediência. Mas deixa eu dizer uma coisa: essa obediência casou com a fé, porque olha o que diz o capítulo 11 de Hebreus, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Veja, ele é posto à prova e ele oferece Isaac. Ele estava mesmo, olha o que o texto diz. Veja que Hebreus capítulo 11, versículo 17, deixa muito claro que de fato Abraão, pela fé, iria sacrificar o filho. Mas o texto de Hebreus 11 nos dá a informação que não era uma coisa só de obediência, não, era uma questão de fé.
Ele tinha certeza, ele iria esfaquear o filho, sangrar o filho, matar o filho, queimar o filho, e ele acreditava que desceria com o filho. Como, gente? Como? Dá para entender isso? Deixa eu te perguntar uma coisa nesta noite. A tua fé já chegou aí? Já ou não? Já não. Entende o que eu quero dizer? Que olha o nível de fé que Deus construiu na vida deste homem. Então, pastor, como é que o nível de fé da minha vida... Se a gente olhar, por exemplo, olha o livro de Tiago. Vai um pouquinho para frente. Capítulo 1 de Tiago. Versículo 2. Então, as provações são as sementes que geram fé. Porque olha o que diz hoje. Meus irmãos, 1:2 de Tiago. Tende por motivo de grande alegria. Peraí, irmãos. Como assim? O texto está dizendo: seja alegre quando passa pelas provas. Como eu ser alegre ao passar pela prova? Sim. Por quê? Olha por quê, verso 3. Porque a aprovação da vossa fé, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Presta atenção. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então veja Hebreus 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, ou que acolheu alegremente as promessas. Quem se tinha dito, preste muita atenção agora, escuta o que eu vou lhe dizer agora, estou caminhando para o fim. O versículo 18, a promessa se cumpria em quem? Em Isaque. Em Isaque. Presta atenção. Em Isaque. Será chamada a tua? Mas se eu iria matar Isaque, como é que iria existir descendência? Escuta agora. Ele tinha tanta certeza no que Deus falava, que disse: eu não sei como. Deus falou que seria Isaque. Eu vou matar, porque eu sei que Deus vai ressuscitar ele. Entende isso? Certeza em Deus e na palavra. Porque olha aqui, é o texto que me diz isso. Versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Vamos voltar para Gênesis 22. Veja, quando ele estava para imolar, diz assim, capítulo 22, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então, dá para entender agora quando você lê, já tendo lido Gênesis 11, Hebreus 11, como você agora entende de forma diferente o texto. Então, lê o capítulo 22 de Gênesis, sem ler o capítulo 11, versículos 17 a 19 de Hebreus, fica solto, não dá para a gente ter a profundidade. Veja que quando a gente conhece agora o capítulo 11 de Hebreus, versículos 17 a 19, e que a gente volta, está vendo como eu volto para ler o texto, você já lê ele de forma diferente. Porque agora veja, diz o texto,
Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora eu sei que tu temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, ele viu atrás de si um carneiro. Preste muita atenção. Corações cheios de fé são cercados de providências de Deus. Oh, glória! Dá para você aplaudir a Jesus, dá assim com alegria. Entende? As providências, os escapes, as respostas, os milagres. Dá para entender, escuta o que eu vou lhe dizer. Tem um texto na Bíblia, abre em Gênesis 11. Vou te mostrar agora. Preste muita atenção no que eu estou lhe dizendo. Capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus. Olha o que diz versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É aqui onde eu quero que você imagine agora comigo. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Não é que não existe. Existe, mas não aparece. Só aparece depois que tem fé. Vou mostrar um texto, outro texto para vocês. Abra sua Bíblia. Em Gênesis 21. Significa dizer que já existe, só não estou vendo ainda. Oh, glória a Deus. Vou mostrar para vocês isso. Capítulo 21 de Gênesis. E versículo 8, para você entender. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara, que é o filho de Agar. Esse filho de Agar se chama Ismael. É quando Abraão fez esse filho na crise de fé. E aí, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera a luz a Abraão, caçoava-se de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareças isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua... O que diz lá em Hebreus 11. Aí escute. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-lo nas costas de Agar, deu ao menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Veja, ela não queria nem ouvir a voz do menino, nem ver a morte do menino. Eles estavam no deserto, o odre de água secou, o pão acabou, não tinha comida, não tinha saída. Ela sabia que ela iria morrer e que o menino iria morrer. Como mãe, instinto materno, não queria ver, não queria sofrer e ver o filho morrer. Então colocou o menino longe e se sentou. Escute bem, olha o que diz o texto. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse,
que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Verso 19, presta atenção, irmãos. Existia algum rio, algum açude, alguma fonte ali? Não. Quem disse? Dá para entender que existe determinadas coisas perto de você que você não viu ainda? Porque olha o que diz o texto agora. Versículo 19. Abrindo-lhe Deus o quê? Oh, e ela era cega? Não. Mas fé é isso. Deus te faz ver o que você não via, o que ninguém viu. E você fica assim, meu Deus, isso estava aqui. Dê glória mesmo, se alegre na presença de Deus. É isso, fé é isso. Fé é trazer à existência as coisas que não aparecem. As coisas que eu não estou vendo. Eu não estou enxergando. Ora, Agar está colocando o garoto ali, está se afastando dele para não sofrer pelo choro do menino. Como pode? Deus abre os olhos de Agar e ela vê uma fonte. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre, deu de beber ao rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Hebreus 11. Versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém.